35% de álcool na gasolina, mas na prática como isso vai afetar o motor do seu carro ou moto, seja ele carburado ou com injeção eletrônica. Fala pessoal, motos e tal, esse vídeo será super objetivo, com foco nos combustíveis e comportamento do motor, não em ficar discutindo se a mudança é errada ou não, portanto na tela para vocês está aparecendo os tópicos principais desse vídeo e somente no final darei uma opinião. Lembrando que eu não jogo informações de qualquer jeito, mas primeiramente retrato os princípios de funcionamento dos motores. O etanol e a gasolina possuem características muito diferentes, tanto no seu método de produção quanto no seu comportamento no motor do carro. Como o nome diz, o motor a combustão interna trabalha com a queima desses dois combustíveis, a combustão, mas todo combustível precisa de um comburente, que é o oxigênio presente no ar. O seu motor trabalha aspirando o ar e combustível em uma proporção ideal para a queima perfeita. Essa mistura é chamada de mistura ar-combustível. A gasolina e o etanol possuem proporções diferentes de dosagem de acordo com a quantidade de ar que o motor aspirou. Você controla a quantidade de ar que seu motor pode aspirar através do acelerador, que está conectado por cabo ou eletronicamente a uma borboleta, que funciona como uma válvula na entrada do motor. O combustível deve ser dosado corretamente de acordo com a quantidade de ar que o motor aspirou. Existem duas maneiras de controlar isso: o carburador em um processo totalmente mecânico ou a injeção eletrônica em um processo eletromecânico monitorado por um computador chamado ECU, o módulo de injeção. A gasolina e o etanol possuem diferentes proporções para a mesma quantidade de ar para uma mistura perfeita, que é chamada de mistura estequiométrica. Para a gasolina totalmente pura, não disponível para nós, é preciso em torno de 14,7 partes de ar para uma parte de gasolina, para uma mistura perfeita. Para o etanol, é necessário 9 partes de ar para uma única parte de etanol. Caso exista uma mescla desses combustíveis, a relação ar-combustível precisa ser ajustada de acordo com essa mistura. Nossa gasolina há tempos tem 27% de álcool. Para essa proporção, a relação ar-combustível fica em torno de 13,3 partes de ar para uma parte de gasolina. Essa relação de ar e combustível que vimos é de uma mistura estequiométrica, uma mistura ar e combustível perfeita. Quando temos mais combustível do que o necessário na mistura, ela é chamada de mistura rica, onde traz benefícios até certo ponto, como um aumento na potência, melhor refrigeração do motor, já que o combustível acaba retirando o calor da câmara de combustão, mas uma mistura excessivamente rica cria problemas como uma queima incompleta, deixando fortes poluentes e desperdiçando combustível, e também ocorre a lavagem da lubrificação do cilindro, junto com a contaminação do óleo pelo efeito blow-by, retirando vida útil do motor, sem contar outros problemas como carbonização excessiva. Quando temos pouco combustível em relação ao ar que está entrando, chamamos essa mistura de mistura pobre, e também temos algumas qualidades: uma queima completa do combustível, melhor controle de poluentes, mas também até um certo ponto. Uma mistura muito pobre também pode gerar problemas com emissões, como por exemplo os óxidos de azoto, e também maior aquecimento no motor, já que com pouco combustível há menos troca de calor, e ainda por cima a mistura pobre é naturalmente mais quente, e dependendo do motor, mistura pobre pode quebrar o motor. CB300R motores turbo que o diga, não? Os nossos motores saem de fábrica calibrados geralmente para uma mistura um pouco pobre, mas sempre calibrados de acordo com o combustível disponível no país naquele momento, seja carburado ou injetado. E a galera das 4 rodas, a gente ainda tem algumas motos carburadas disponíveis novas no mercado. Mas mesmo assim, com essa calibração, permite uma pequena variação na mistura de álcool ao combustível. A injeção eletrônica através da leitura da sonda lambda, que é um sensor presente no coletor de escapamento, identifica a qualidade da queima, se a mistura está pobre ou rica, e com isso sabe se é necessário mais combustível para a quantidade de ar que está entrando, ou menos. Por isso corrige essas pequenas variações. Já o carburador, após regulado, é fixo e não se ajusta sozinho, sendo necessário o ajuste no parafuso da mistura ou até mesmo a troca dos giclês, para permitir uma maior ou menor passagem de combustível ao ar que está entrando. Mas vamos imaginar 1 litro de gasolina com 27% de álcool, que é a proporção na qual a maioria dos motores atuais estão calibrados para trabalhar. Isso significa que em 1 litro de gasolina temos 270 ml de álcool. Se compararmos com a nova proporção de 35%, significa que em 1 litro de gasolina temos 350 ml de álcool, um aumento de 80 ml por litro.
Olhando assim, até parece pouco, eu sei, mas com essa proporção, uma mistura estequiométrica precisa ser formada por 12,7 ou 12,6 partes de ar para uma parte de combustível, diferente de antes, onde um motor calibrado para gasolina com 27% de álcool trabalharia com 13,3 por 1. Ou seja, precisamos de mais combustível para uma mesma quantidade de ar do que seria necessário com a gasolina com a mistura de 27%. E isso inicialmente se reflete em duas coisas. A primeira, a qualidade da mistura. Como o motor está buscando uma mistura já pré-programada, ele inicialmente não irá injetar combustível suficiente para a quantidade de ar que está entrando. Um veículo com injeção eletrônica vai perceber isso através da sonda lambda. E, se o mapa de injeção permitir, irá dosar mais combustível, resolvendo o problema da mistura. Caso contrário, se o mapa de injeção não permitir, a mistura irá ficar pobre, e sintomas como pipocos no escapamento que não eram comum antes e maior aquecimento da câmara de combustão irá acontecer. Nesse caso, uma vela esbranquiçada entregaria a mistura pobre, isso se a luz de injeção não te informar antes. Mas geralmente, veículos que já aceitam a mistura de 27% de álcool vão se dar bem com isso. Por curiosidade, uma mistura muito pobre em casos extremos faz o coletor de escapamento ficar incandescente em uso normal do veículo. Já o carburador não tem jeito. Caso esses sintomas apareçam, será necessária uma regulagem no parafuso de mistura e até mesmo troca dos giclês, como dito antes, mas se aparecer esses sintomas. Mas temos outro problema: consumo. Com o motor injetando mais combustível para uma mesma proporção de ar significa maior consumo de combustível. Até pode parecer pouco, mas a diferença no bolso vem em médio e longo prazo. Mas não vamos parar por aqui, vamos abordar uns assuntos que acredito ser de muito interesse para vocês. O álcool na gasolina vai corroer o sistema de combustível? Vai aumentar a alquitanagem? Vai aumentar a potência pelo menos? Respondendo à questão de corroer o motor, devemos lembrar que o álcool que é adicionado na gasolina é o álcool anidro e não o etanol hidratado E95 presente em nossas bombas. O etanol que temos no posto é o famoso E95, são 95% de etanol e 5% de água, natural da destilação do álcool, podendo chegar a 7% se muito tempo parado. O álcool anidro é mais puro, mas não isento de água. Possui uma pureza de 99,5%, onde apenas 0,5% é de água. Mas, infelizmente, o álcool é higroscópico, ou seja, tem a capacidade de absorver umidade do ar, onde adquire água sozinho, ou seja, um tanque parado vai aumentando a quantidade de água, e essa sim pode levar alguns sistemas à corrosão. A água em veículos flex não é o problema. O sistema está preparado para isso e o vapor de água na câmara de combustão até ajuda na descarbonização natural e resfriamento da câmara. Existem motores que injetam água no cilindro, dê uma pesquisada, mas em um veículo somente a gasolina, fica difícil saber se ele possui ou não proteção contra esse aumento natural de água. E aqui peço que vocês provoquem os fabricantes com e-mails e questionem se existe tratamento anticorrosão no seu veículo. Mesmo assim, sendo sincero, de 27% para 35%, não acredito que possa criar corrosão como muitos estão temendo, afinal já tínhamos uma quantidade de álcool considerável antes. Na verdade, eu considero outras coisas como problemas, como por exemplo as impurezas presentes no etanol e álcool anidro, mesmo após a destilação, fazendo com que limpezas de bicos e trocas de filtros de combustíveis sejam mais frequentes. Um bico injetor de carro a álcool dá problema mais cedo em comparação ao bico injetor que trabalha a gasolina. Eu passei por isso já mais de uma vez. É preciso analisar também a contaminação do óleo pelo álcool. Isso é mais comum em veículos que rodam muito pouco, onde o motor não atinge a temperatura ideal de trabalho, e além de uma maior contaminação natural pelo efeito blow-by, sem atingir a temperatura ideal, o combustível contaminante no óleo não evapora. Isso é chamado de uso severo e quem usa o veículo assim, independente do combustível, precisa trocar o óleo na metade do prazo, tá em qualquer manual de carro. Sobre a potência, muitos perguntam isso devido à octanagem, que é a resistência à detonação da gasolina. Em um motor 4 tempos, independente da quantidade de cilindros, temos admissão, compressão, combustão e exaustão. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal mostrando o funcionamento de motores. Durante a compressão, o combustível sofre um grande estresse, onde ganha temperatura e pressão. Quanto maior a taxa de compressão, mais o combustível é comprimido. Durante a ignição da vela, a combustão que se inicia cria um rápido aumento de pressão, e o combustível pode entrar em detonação sozinho nas extremidades da câmara de combustão.
criando uma segunda frente de chama descontrolada. O som dessas frentes de chama se chocando cria o som que você conhece como batida de pino, e isso pode quebrar canaleta de pistão. Isso é a detonação. Não confundam com pré-ignição, onde algum detrito de carbono incandescente ou outro elemento inflama a mistura antes da própria vela liberar a centelha. Quanto maior a alquitanagem, maior a resistência à detonação, permitindo mais ponto de ignição e maior taxa de compressão, o que se resume em um melhor aproveitamento da combustão, que se traduz em torque no virabrequim, que no final vai se traduzir em potência. E falando em taxa de compressão, a taxa de compressão, que é a quantidade de vezes que a mistura que foi aspirada será comprimida, também é diferente para esses dois combustíveis. Para gasolina se usa geralmente de 8 a 11 por 1, e etanol pode trabalhar de 12 a 15 por 1, varia muito do projeto, mas motores flex usam uma taxa intermediária, funcionando razoavelmente bem para os dois combustíveis. Mas hoje, qualquer motor a gasolina tem a taxa de 9 por 1 para cima, e motores de alta performance passam de 13 por 1 de taxa mesmo com gasolina. Então, a taxa de compressão não é algo para ficar preocupado. Mesmo se seu motor tiver uma taxa em torno de 7 ou 8 por 1, lembre-se, não é 100% álcool, mas sim 35%. A gasolina pura, sem álcool, não tem uma boa octanagem, é necessário um antidetonante, e o mais utilizado é o álcool. Assim, se você ler um rótulo de um Octaner Booster da vida, por exemplo, verá que em vários deles o ingrediente é o álcool, e também alguns derivados mais leves do petróleo. Uma gasolina pura destruiria o motor atual com a detonação. Então, o álcool em uma certa proporção acaba sendo necessário. Então sim, com o aumento da proporção de álcool teremos uma maior octanagem, mas isso não significa mais potência. Para ter mais potência, o motor precisa aproveitar a maior octanagem do combustível, tendo configurações favoráveis a um combustível de maior octanagem. Quer um teste simples? Se seu motor é mais forte com gasolina Podium, talvez ele possa sim ficar um pouco mais forte, afinal com gasolina comum ele estará atrasando o ponto de ignição para evitar a detonação e perdendo um pouco de potência. Mas a diferença na potência será mais sentida em motores flex ou motores esportivos com alta taxa de compressão. Em motores carburados isso não ocorre, pois o carburador não sabe a qualidade do combustível que está entrando, a não ser que você tenha um TLDF, TLDZ com módulo de ignição mapeado. Por curiosidade, é difícil calcular, mas hoje nossa gasolina tem uma octanagem de 93 RON. Talvez com esse aumento passará para 94 ou 95 RON, mas ainda longe da Podium com 97 RON. E infelizmente, para quem tem motores 2 tempos, já começa a ter outros tipos de problemas. Como o lubrificante do motor 2 tempos é misturado ao combustível, uma maior proporção de álcool não permite uma boa mistura entre o lubrificante e o combustível, assim criando deficiência na lubrificação. Existem lubrificantes próprios para motores 2 tempos a álcool e talvez seu uso seja uma opção, mas prefiro deixar essa recomendação para quem trabalha com 2 tempos. E agora, dando a minha opinião, não, eu não gosto da ideia de colocar gasolina com 35% de álcool anidro no meu motor monocombustível. Eu acredito sim em normas de poluentes, eu sei que existem questões ambientais, sei que existe e é necessária uma luta por um combustível verde. Mas também sei que os interesses por trás disso são muitas vezes outros e voltados a esse verde aqui. Mesmo assim, a poluição é real. Entenda uma coisa, não teremos como fugir, cedo ou tarde algum combustível alternativo vai dominar e teremos que aceitar e nos adaptar. Ou melhor, adaptar nossos motores. É a evolução, ou é isso ou serão os elétricos, esse sim com questões ambientais questionáveis. Eu peço para vocês não se basearem em opiniões dos outros, mas estudem por conta própria, pesquisem, leiam sobre emissões de poluentes, combustíveis e tirem suas próprias conclusões. Pesquisem história, e analisem como outros países lidam com isso e analisem bem todas as fontes de informação, sempre passem o filtro em tudo o que vocês escutam por aí. Sinceramente, eu não vejo o etanol como um vilão. O problema é o cenário como um todo, mas o canal não é para isso, mas sim sobre motos e motores. E para quem tem dúvidas específicas sobre o comportamento das Royal, talvez você esperasse algo detalhado sobre elas nesse vídeo aqui, já que possuímos duas aqui, né? O Bressan fez um vídeo falando especificamente sobre elas, já que ele tem um contato maior com o grupo de engenharia da Royal, e confesso que foi muito interessante o comentário dele.
E agora, para você que está aqui pela primeira vez nesse canal e está gostando do vídeo, saiba que esse canal é um canal de motos, mas voltado para motores em geral, com vídeos técnicos desvendando o segredo de motores e com muitas curiosidades sobre motores, como funcionam, como cada motor tem seu som distinto um do outro, de acordo com a configuração, história de motos e muito mais. Então, por favor, venha conhecer mais o canal. E preciso agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que ajudam demais o canal a se manter, ajudando o lado financeiro a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Muito obrigado a todos vocês. E pessoal, antes de terminar, saiba que esse vídeo foi feito de última hora. Recebi uma avalanche de comentários e pedidos de um vídeo sobre a nova proporção de álcool na gasolina. Não deu para caprichar muito na edição, eu foquei a maior parte do tempo em trazer informações de qualidade. Mas quero convidar a vocês a assistirem os 2 novos vídeos do Rotas e Tal, o canal secundário do Motos e Tal. Nossa ida para São Pedro no encontro de Vespas e motocicletas clássicas. Aqui fica uma amostra para vocês. Eu tô achando que a gente vai acabar pegando chuva. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, então deixe aquele like que ajuda muito o canal. Por favor, tenham cautela nos comentários, não sou eu que crio as regras. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e falou!